E aí, pessoal, aqui nós vamos iniciar o final do nosso bimestre de língua portuguesa. E nós vamos ver essa classe de palavras aqui, ó, que chama numeral, tá? Vamos reler um trecho aqui embaixo. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3, prestem atenção nessa palavra aqui, nessas palavras aqui. 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. E aí, nós vamos começar a nossa atividade. Que palavras do trecho expressam ideia de quantidade? Ó, apontou que 2/3 dos brasileiros. 2/3 dos brasileiros é a quantidade de brasileiros que está sendo tratada nesse assunto aqui, né? Então, as palavras que expressam ideia de quantidade é 2/3, ok? Agora nós vamos seguir para a tirinha da Mônica aqui, ó. Leia a tirinha a seguir. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? Aí olha o Cebolinha. 1, 2, 3, 4. E olha a continuidade. 253, 254. Olha a cara do Cebolinha, olha onde a Mônica foi parar. Pulou tanto que caiu num buraco. Fez um buraco e caiu. E aí, nós vamos continuar pensando sobre essas quantidades. O Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pular corda. Que palavras ela usou para expressar a quantidade de pulos? Quais foram as palavras? Olha, 1, 2, 3 na linguagem normal, né? E 4 na linguagem normal. Depois, no outro quadrinho, ele continua contando. 253, 254. Esses são os numerais que estão presentes na tirinha? Com certeza. Então, você vai anotar eles aqui embaixo. Na letra B, tá pedindo para você colocar esses numerais que você escreveu aqui com algarismos. Ó, algarismos é 1, 2, 4, 5, 6, 254. Tá bom? Todos os que apareceram aqui, escrever em algarismos. Aqui embaixo vem uma definição, ó. Tanto as palavras 1, 2, 3, 4, 2/3 são chamadas de numerais. O numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade ou indica a posição dos seres em determinada sequência. Então, a classe de palavras de numeral vai indicar quantidade ou posição, né? Sequência. Lembrem disso. Pode marcar essa informação aqui amarelinha, que ela é muito importante. E após isso, nós vamos pensar na classificação dos numerais, porque ser só numeral não resolve, né? Os numerais, ele tem tipos. Então, tem os tipos de numerais cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais. Vamos ver o que cada um representa? Os numerais cardinais indicam a quantidade de seres. Então, ó, vamos ver um exemplo. Em cima da mesa há 2 vasos. Está indicando a quantidade do vaso, certo? Vamos ver o multiplicativo, ó. Indica o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. Então, vamos ver o exemplo? Precisamos do triplo de terra para essa horta. O triplo indica uma quantidade? Que quantidade é essa? 3 vezes, né? Uma multiplicação por 3 daquele tamanho para que a horta possa ser feita, né? Então, está indicando uma quantidade também de multiplicação. Os fracionários são aqueles que nós vimos lá no comecinho do trecho, ó.
É uma fraçãozinha. Vocês ainda não aprenderam fração em matemática, mas vão aprender logo logo, tá? Então, os números fracionários estão nesse exemplo aqui, ó. Indicam número de vezes em que uma quantidade é dividida. Fiquei com 1/3 do valor do imóvel. Isso significa que o imóvel foi dividido em 3 partes. A palavra terço, ela está relacionada ao número 3, né? Então, significa dizer que foi dividido em 3 partes e que ele ficou com uma parte dessas 3 partes. Então, 1/3, tá bom? E aqui pode ser também a classificação em ordinais, que é o de ordem, indica a posição em uma sequência, indica a ordem. Vamos ver o exemplo? Ela conquistou o 2º lugar no campeonato. Qual foi o lugar que ela conquistou no campeonato? O segundo. Podia ser o primeiro, podia ser o terceiro, podia ser o quinto, o quarto, ok? Aqui nessa página nós vamos seguir com o exercício, tá? Você vai assinalar as alternativas que apresentam os numerais, ok? Só marcar xizinho. Os numerais, como a tia indicou lá, sendo os numerais cardinais, multiplicativos, fracionais ou ordinais, ok? Vejam aí como é que eles se apresentam. E vai classificar os numerais segundo as cores da legenda. Olha, como é que eles estão aparecendo aí? Você vai pintar os ordinais, os cardinais, os fracionários e os multiplicativos de acordo com essas cores aqui, tá? Se você não tiver exatamente essas cores, pode pintar de uma cor próxima, ok? E aí nós vamos seguir aqui para mais uma atividade, mais um conteúdo que é a acentuação das paroxítonas. Lembram o que são as paroxítonas? São aquelas palavras em que a penúltima sílaba é acentuada. Então, vamos ler as palavras aqui. A tia já explicou isso em aula, né? Eu expliquei as 3, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, nós vamos ver agora as paroxítonas. Olha, as paroxítonas são aquelas em que tem a penúltima sílaba tônica acentuada. Acentuada ou mais pronunciada com mais intensidade. No caso de sacola, não tem acento, mas quando ela é pronunciada, ó, sacola, é o có que tem mais intensidade, né? No caso de retornável, há um acento agudo, tá? Nada de grampinho da vovó. O nome desse acento é acento agudo, não esqueçam disso. E aí, ela já tem um acento que é um indicativo da sílaba tônica. Então, nesse caso, eu já sei que eu posso circular o na, né? Retornável, ok? E aí, nós vamos seguir para o exercício, vamos separar as sílabas. Depois, na letra B, nós vamos circular a sílaba tônica de cada uma delas. Se a sílaba tônica são de palavras oxítonas ou paroxítonas ou proparoxítonas. Já dei uma coluna aqui, né? Letra D. Com base nessas palavras, é possível dizer que todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Ou algumas palavras paroxítonas são acentuadas e outras não. Olhando para esse exemplo aqui, ó, dá para ter certeza de que umas são acentuadas e outras não, né? Agora nós vamos dar continuidade nesse exercício de sílabas tônicas. Lembrem sempre de analisar as sílabas acentuadas e nunca confundam os acentos, ok? Acento circunflexo é aqueles que vocês antigamente chamavam de chapeuzinho do vovô, mas agora não chama mais. Agora a gente chama de acento circunflexo. E o acento agudo era aqueles que vocês chamavam de grampinho da vovó. E agora a gente não chama mais, a gente chama de acento agudo. Combinado? Então é isso. E agora vocês vão fazer os exercícios aqui, seguindo as orientações das palavras paroxítonas.
ok? Identificando os acentos, acrescentando os acentos, onde precisa de acento e não tem. Muito simples, né? Aqui nós temos palavras com SC. Então vamos analisar consumo consciente. Nessas palavras, a letra S e SC representam o mesmo som ou sons diferentes? Ó, consumo, olha o Szinho roxo aqui. Consciente. Aqui o consumo tem um som diferente do consciente? Pensa aí. Número 2. Leia com voz alta as palavras a seguir. Então, vamos ler? Ó, vamos ler assim a sequência, de cima e depois a de baixo. Escrever, escovar, nascer, obscuro, disciplina, suscitar, crescimento. Escasso, adolescente, fascinante, esclarecer e descanso. Em todas essas palavras, as letras SC representam o mesmo som? Sim ou não? Não, né? Tem diferença. Isso aí. E na letra B, você vai separar as palavras em 2 grupos, de acordo com o som que elas representam. Vamos lá? SC representando somente o som de S e SC representando somente o som e SC não representando o som de S, ok? Aqui nós vamos ver mais um assuntinho, só que são coisas bem simples e dá pra gente ver numa aula só, tá bom? Então aqui nós temos, ó, cartaz de divulgação. Em cima, nós temos a continuidade do SC, que também é um dígrafo, que está relacionado lá àquele assunto do H inicial, né? Que são 2 letras que se juntam para formar um som. Vamos ler aqui em cima, então, antes de começar a parte do cartaz de divulgação. O dígrafo SC ocorre quando os verbos com SC, ao serem conjugados, apresentam as vogais A, O ou U. Observe, nascer, nasço ou nasça. Crescer, cresço ou cresça. Descer, desço ou desça. Ok? E aqui nós vamos completar com essas informações importantes que nós descobrimos agora. Correto? Vamos então passar para o material de apoio com um tabuleiro de jogos sobre o consumo consciente. Brinque com os seus familiares, porque de colegas não vai dar, né? Olha, esse é o tabuleiro que vocês vão encontrar no material de apoio de vocês para o jogo Consumo Consciente. Aqui no meu livro tem uns cones e os dados. Eu não sei se no livro de vocês tem. Se tiver, podem recortar e montar para jogar. Se não tiver, pode improvisar, tá? Com outro dado que tem em casa e usar uma pecinha que dê para ficar na marcação das casas, tá bom? Sem problemas. E aí é como todo tabuleiro. Começa aqui, ó, bota a pecinha no início, vê quem sai no maior número do dado e inicia o jogo, vai seguindo aqui as orientações que o jogo vai dar. Ganha quem chegar aqui no planeta primeiro, ok? Agora sim, nós vamos para o cartaz de divulgação. Então, um grupo de voluntários se reuniu e criou a feira de troca de Ubatuba. O objetivo era estimular a economia solidária, promovendo a sustentabilidade. Destaque também do material de apoio, o cartaz produzido para divulgar o evento no Dia das Crianças. Olha, esse é o cartaz que vocês vão encontrar. E aí vocês vão precisar destacar, tá? Quarta-feira de troca de Ubatuba. Trocar é divertido, é mais divertido que comprar.
Tem tudo a ver com o nosso planeta, né? Com o nosso projeto Quem Vai Cuidar do Planeta. Com troca de brinquedos para o Dia das Crianças. Venha trocar livros, roupas, CDs, plantas, artesanatos, utensílios domésticos, ferramentas, pão caseiros, quitutes e serviços diversos, além dos brinquedos para a criança. Traga uma canga ou uma esteira para expor seus produtos. Dia 6, às 14 horas, no Sobradão da Fundarte. Aqui tem os apoiadores da causa e as informações a respeito do cartaz da feira, né? É importante ler a fonte de onde foi retirado esse material. E aí você vai assinalar as informações que aparecem no cartaz, tá? Aqui pelo meu vídeo dá para vocês tirarem uma coluna, mas é importante que vocês leiam e tenham atenção, porque pode ser que alguma informação se perca ou esteja trocada, né? É sempre importante ler tudo direitinho antes de responder, tá bom? E como sempre, para finalizar os nossos conteúdos, tem a produção de texto, né? Você vai seguir as orientações do livro. E neste caso aqui, ele está pedindo para você reunir com um colega, mas não será possível. Você vai reunir com a sua família, tá bom? Vai seguir as orientações, ó, criar o nome do evento. Você vai produzir um cartaz de divulgação para um evento. Então, você vai criar o nome do evento, vai informar data, horário e local, vai inserir um pequeno texto explicando o evento, vai informar o contato, caso as pessoas queiram mais informações, vai ilustrar o cartaz para que chame a atenção do público, fazendo um desenho bem bacana, tá? Depois disso, depois que você tiver feito o seu texto de rascunho, né? Que o primeiro é o rascunho, depois que a gente vai passar limpo. Aí você vai preencher essa tabela aqui, ó, seguindo o que você realmente fez no seu texto, tá? Tem que ser sincero. E aí, se for necessário, você volta ao cartaz e edita lá o texto, conserta o que for preciso e depois é só passar a limpo, tá bom? E aí você finalizou a atividade. Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos encerrando o nosso conteúdo de língua portuguesa, encerrando o bimestre, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar.